Bem, pessoal, nesse vídeo a gente vai ver como criar, como definir uma baseline, questão dos relatórios que foram configurados anteriormente, importação e exportação de arquivo, como cadastrar os projetos e como configurar o dashboard do usuário. Ok. Para acessar a baseline, através dessa opção do menu, então um projeto pode ter várias baselines. Essa questão do projeto pode ser tratado como produto. Então você tem aqui um produto. Em cima desse produto você tem vários projetos. E aqui você vai criando várias baselines para cada iteração ou projeto. É possível controlar o ciclo de vida dessa baseline, vincular as mudanças que estão sendo atendidas na baseline e os produtos relacionados. Então, nesse caso, a gente vincula a ata de reunião, os requisitos. É possível abrir esses requisitos diretamente daqui. Tem a identificação da baseline e o relatório. Então, através da baseline, a gente consegue identificar quais mudanças, quais requisitos foram atendidos naquela determinada versão do projeto. Se for um produto, então você consegue saber em cada versão o que foi desenvolvido. Então, com o passar do tempo, aí você tem todo esse histórico na ferramenta. Os relatórios, então, que a gente configurou lá no primeiro vídeo, então eles ficam disponíveis através dessa opção do menu, relatórios do projeto. E aqui a gente tem os modelos que a gente criou. Então você define o modelo que você quer, a data da situação, porque é possível trabalhar com dados retroativos, e pode aplicar alguns filtros aí por categoria, filtrar por baseline. Então você consegue gerar o relatório com base nas informações que você configurou. Nesse caso aqui, a gente cadastrou as histórias, configurou as histórias do projeto, né, para imprimir as histórias com alguns campos. No caso, com o campo história, conversa, regras e crítico. Então, aqui a gente teria o relatório dos requisitos do projeto. O cadastro de projeto. Então você consegue definir o nome do projeto, né, o status dele, data de início e fim, se é um projeto modelo ou não, onde você só tem as configurações. Consegue definir uma imagem que vai aparecer nos relatórios do projeto, né, texto para rodapé, vincular os interessados do projeto, os usuários que têm acesso, e no caso do usuário grupo, então o usuário pode ser analista num projeto, desenvolvedor no outro, e os projetos relacionados. Então aqui nessa área aqui do sistema, você consegue alterar o projeto. Então o sistema consegue trabalhar com multiprojetos. Cada projeto você pode ter uma configuração diferente, trabalhar com tipos de produto diferentes, de acordo com a necessidade. E por último, a gente tem o dashboard, que é a tela inicial do sistema. Então aqui você consegue ter informações sobre o andamento do projeto, como é que está o desenvolvimento dos requisitos, em que fase do ciclo de vida eles estão, né, se já foi analisado, já foi codificado, de acordo com o que foi definido na configuração. Você consegue relacionar as mudanças também. Lista de requisitos, por exemplo, os requisitos que já estão prontos para codificação. Então você consegue fazer isso. E cada usuário consegue configurar o seu dashboard de acordo com suas necessidades. Então ele define o que ele quer visualizar nessa tela inicial. Aqui a gente tem um exemplo de um dashboard. Então a gente pode ter dashboard de solicitação de mudança, gráficos de acompanhamento e relação de produtos. Consegue filtrar por tipo de produto, baseline, status.
Então essas são as opções do dashboard. Ok, é isso, pessoal. Essas são as principais funcionalidades do sistema. Um abraço a todos e até mais.